Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Estou aqui para juntinhos estudarmos um texto escrito pela irmã Cleilma Ricker, cujo nome é Segurando as Cordas. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, uma meditação para cada dia do ano. E quando nós estudamos a porção bíblica, fazemos o nosso devocional junto com o texto do Manancial, lógico que somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e o nosso engajamento com a missão de Deus. Como vocês sabem, eu não escrevi o texto, não ajudei a irmã Cleilma Ricker a escrever. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Então, vamos pedir ao Senhor que nos capacite para entender o que temos que ler e que possamos colocar em prática. Ó Pai, que nós possamos entender o que a Tua Palavra diz, que nós possamos compreender o que o texto está dizendo, que possamos estar firmes no propósito de nunca desamparar e deixar o Evangelho ficar para trás, que nós possamos estar sempre adiante, levando a Tua Palavra. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto chama-se Segurando as Cordas e a porção bíblica está em Atos 4, de 3 a 35. Então, pega a sua Bíblia para lermos juntinhos, tá bom? Então, é quando Pedro e João são levados ao Sinédrio. Eles estavam falando para o povo, aí chegou o sacerdote, o capitão das guardas do templo, e eles estavam bastante perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo, né, e proclamando a ressurreição de Jesus Cristo. E aí, seguimos no versículo 3. Então, prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número de homens que creram próximo de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Califás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e letrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante dos seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado? Nada podiam alegar contra eles. E por isso, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que ninguém mais fale sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos, é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus? Pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E, os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiram encontrar motivo algum para castigá-los
e o povo extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera. Pois os homens em que se operara aquela cura milagrosa tinham mais de 40 anos. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unanimemente levaram a voz a Deus e exclamaram: O Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em seu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento, a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e a maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez os repartiam conforme a necessidade de cada um. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Segurando as Cordas. O versículo escolhido é o 12, que diz: E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens para o qual importa que sejamos salvos. Bom, a irmã Cleio Marie disse que no começo de 2020, que foi um dos períodos mais terríveis da pandemia, muita gente achava que o trabalho de missões pararia. Mas Deus, né, que tem seus propósitos, levantou um exército de pessoas para interceder, envolver-se com missões e ofertar. As missões nacionais expandiu o projeto com os missionários mobilizadores voluntários, e no qual todos eles, os mobilizadores, se envolveram participando de uma campanha considerada extraordinária. E naquela época, né, no começo de 2020, esse trabalho de missões se baseou na proposta de mobilização de um pastor que faleceu em 1815, aos 61 anos, chamado Andrew Fuller, que convocava o povo para segurar as cordas. E o que queria dizer isso? O Andrew Fuller, ele era um menino muito pobre, mas ele amava muito ao Senhor, e aos 21 anos ele foi convidado para ser pastor num local, ficou lá um tempo, e depois foi pastor num outro lugar, enfim, e a palavra foi crescendo e foi se solidificando, até que ele aceitou um trabalho missionário nas Índias, que era um lugar totalmente obscuro, onde eles não conheciam. Então foi o André Fuller e algumas pessoas junto com eles. E ele sim, tinha família, tinha 11 filhos, enfim, mas ele foi para esse trabalho missionário. Mas esse lugar era como se fosse uma mina, onde ninguém enxergava nada e era muito profunda. Era um trabalho muito difícil de realizar. Então ele usou essa metáfora, essa ilustração. Quando chegou lá no lugar, ele falou: olha, eu vou entrar nessa mina, vocês segurem as cordas. Se vocês segurarem as cordas, eu entro na mina. E foi assim que o trabalho missionário naquele lugar começou, e eles usaram esse segurem as cordas para todo o trabalho, né? Então, eles prometeram que enquanto houvesse alguém segurando as cordas para o outro não se perder na escuridão e nas minas escuras, o trabalho continuaria.
Então, é assim como naquela época, quando a Associação dos Igrejas Batistas enviou William Carey, a igreja resgatou o conceito de missões no Novo Testamento, que é o de fazer discípulos pensando nos perdidos. Então, muitos foram desafiados e muitos dos desafiados aceitaram essa missão. Bom, aconteceu uma coisa mais ou menos igual quando a igreja começou, né? Pedro e João saíram para falar com ousadia, para testemunhar de Jesus Cristo, para falar da ressurreição, e Deus ia operando milagres e maravilhas através deles. E aí, mesmo quando eles foram presos, eles não se deixaram intimidar, eles mantiveram firme e não pararam de falar de Jesus Cristo. E, obviamente, as pessoas reconheciam que eles estavam com Jesus, inclusive as pessoas que queriam culpá-los, né? E a multidão dos que creram, nossa, subiu para quase 5.000 homens, né? Se a gente não está nem falando aqui de mulheres e crianças, que naquela época nem eram contados. Bom, todos tinham um só coração, uma só alma e faziam tudo junto. Enquanto isso, a igreja, o que fazia? Segurava as cordas, orava e não havia necessitado entre eles, porque tinham tudo em comum. Se você quiser conferir, vê lá no capítulo 4, versículos 32 ao 54. Então, é isso que nós temos que fazer pelo trabalho do Senhor, é isso que temos que fazer pelos outros, segurar as cordas. Bom, então, meus irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Não se cale, fale, pois quem sabe se não foi para este tempo que Deus lhe convocou, onde você está, para dar testemunho dele? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando do nosso versículo desse ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não tema, por mais difícil que seja o desafio que você está enfrentando, tenha isso, ó, em mente. Deus já está lá.